As primeiras palavras da Bíblia Sagrada, o primeiro verso, o primeiro livro, diz o seguinte: e criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, cremos que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele revelou nas Escrituras Sagradas o relato autêntico de sua obra criadora. A palavra de Deus diz que em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, e tudo que tem vida sobre a terra. E no 7º dia ele descansou desta obra criadora. E assim, então ele estabeleceu o 7º dia, o sábado, para perpétuo monumento comemorativo da sua obra criadora. O primeiro homem, a primeira mulher, foram formados à imagem de Deus como obra-prima da criação. E lhe foi dado domínio sobre o mundo e também se atribuiu responsabilidades de cuidar do jardim criado por Deus. Quando o mundo foi concluído, Deus diz que era tudo muito bom, proclamando assim a glória de Deus, que é perfeita e muito bom. O relato bíblico, ele é muito simples sobre a criação. Sob o comando de Deus, os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há foram formados. Apareceram instantaneamente. Um pequeno período de 6 dias. Pequeno período comparado à vasta criação. Então, nesse período de 6 dias, contemplou a mudança daquela terra, que era sem forma e vazia, vindo então a tornar-se um luxuriante planeta fervilhante de criaturas plenamente maduras e as suas mais variadas formas de planta. Linda criação, plena criação. O nosso planeta criado foi adornado. Ele foi adornado com cores claras, puras, cores brilhantes, variadas formas e fragrâncias, que foi colocado ao lado de extraordinárias obras, também sabores e perfeição variadas, detalhes e funções maravilhosas. Criação, cores, fragrâncias, sabores, detalhes, funções. Depois disso, Deus descansou. Ele cessou a sua obra criadora a fim de celebrar. O verdadeiro significado da palavra descansar é celebrar. Deus parou para celebrar, desfrutar a sua obra criadora. Esse é o verdadeiro significado da palavra descansar, porque Deus não se cansa. Ele parou para celebrar. Deus também não para, mas em relação à obra criadora do planeta Terra, ele parou para celebrar, desfrutar. E seriam então lembradas para sempre a beleza e a majestade daqueles dias de criação, porque ele parou. Se Deus parou para celebrar, é porque estava extraordinário. Tudo que Deus faz é extraordinário. Portanto, vamos memorizar um pouquinho, relembrar um pouquinho dessa obra criadora. No princípio criou Deus os céus e a terra, de Gênesis 1, verso 1.
A terra achava-se envolvida em água e escuridão. E no primeiro dia, Deus separou a luz das trevas, chamando a parte clara dia e a parte escura de noite. Já no segundo dia, Deus dividiu as águas, separando a atmosfera das águas que se espalham sobre a terra, criando assim, então, condições para que outras formas de vida se desenvolvessem. Já no terceiro dia, Deus reuniu as águas em parte específica, estabelecendo a parte seca e a parte de águas. Estabelecendo assim, então, rios, mares e a parte seca. E nesse dia também Deus vestiu as montanhas, as praias, os vales, as planícies, a parte terra, Deus revestiu ela de ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que dão fruto segundo a sua espécie, flores de todos os matizes e perfeição. Deus cobre a terra com toda espécie de vegetação. No quarto dia, Deus estabeleceu o sol. Estabeleceu o sol, a lua e as estrelas. Ele estabeleceu estes para sinais, para estações, dias e anos. O sol deveria governar o dia, claro, enquanto a lua governaria a noite. Deus também criou os pássaros no quinto dia. Os pássaros e a vida marinha. Criou uma diversidade de espécies, segundo a sua espécie, diz a Bíblia. Imagine as dezenas de milhares de espécies que Deus criou. Sim, Ele criou. E isso indicava que as criaturas que por Ele foi desenvolvida deveriam conduzir-se ou reproduzir-se melhor, coerentemente, de acordo com as suas próprias espécies. Então Deus cria as dezenas de milhares de espécies de vidas, aves e vida marinha também. E isto povoa a terra. No sexto dia, Deus criou as formas superiores de vida, podemos assim dizer. E disse Ele, produza a terra seres viventes, conforme as suas espécies, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E depois, para coroar toda a criação de Deus, Ele fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus contemplou tudo quanto fizera nesses 6 dias, e viu que era muito bom. Então os céus e a terra se fizeram pela palavra de Deus. E o salmista, ele assegura que, pelo sopro de sua boca, o exército deles se fizeram. Que modo maravilhoso, operante, poderoso, a criação de Deus. A palavra criadura de Deus. As palavras de Gênesis, elas deixam claro que disse Deus. E isto apresenta a dinâmica ordem divina, responsável pelos majestosos eventos dos 6 dias da obra criativa. Cada ordem veio acompanhada de uma energia criativa que foi transformando o planeta sem forma e vazio em um lindo paraíso. Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Verdadeiramente, queridos ouvintes,
foi o universo formado pela palavra de Deus. E esta palavra criadora não era dependente de matéria pré-existente, não. Pela fé, diz o profeta, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, o que vemos hoje, veio a existir das coisas que não existiam, das coisas que não aparecem. Hebreus 11, verso 3. Pela fé nós cremos que o visível veio a existir do invisível, do que não existia. Portanto, Deus não precisou de matéria pré-existente, embora, por vezes, Deus utilizasse já matéria existente, como foi no caso de Adão e Eva, não é? E Adão criado do pó, Eva criado da costela de Adão. Em última instância, nós podemos entender que Deus cria a terra, cria Adão, cria Eva. Portanto, ele não precisou de matéria pré-existente. Ele criou a matéria, que a partir dela ele criou Adão e Eva. Ele é o criador de tudo. Portanto, não existe matéria que não foi criada por Deus. Perfeito? Ah, mas Deus, ele usou matéria pré-existente, e essa matéria pré-existente foi criada por ele. Então, muitas questões têm sido levantadas no tocante à criação, não é mesmo? Porventura, precisamos de levantar questões com respeito ao poder criativo de Deus? Interessante que, às vezes, nós não notamos, mas existem duas narrativas da criação que aparecem no livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. E de forma nenhuma, uma narrativa ou narração da criação de Deus contradiz a outra. Ué, Daniel, como assim duas narrativas da criação de Deus? Duas narrações? Sim. Quais são os dias da criação? Eles são dias literais ou representam longos períodos de anos, de tempo? Porventura, os astros, o Sol, a Lua, até mesmo as estrelas, têm realmente 6.000 anos de idade? Por que 6.000 anos, Daniel? Porque quando nós olhamos todo o relato da criação, e a história conta 4.000 antes de Cristo e 2.024 anos depois de Cristo, então, somando assim, dá 6.024 anos. Bom, os dois relatos da criação que aparecem em Gênesis 1, do verso 1 ao capítulo 2, verso 3. Está ali o primeiro relato da criação. O segundo relato da criação está em Gênesis 2, de 4 a 25. Olha ali que você vai perceber esse detalhe. E esses dois relatos harmonizam-se plenamente. O primeiro relato de Gênesis 1, de 1 ao capítulo 2, verso 3, apresenta uma ordem cronológica, como a gente viu aqui, no tal dia Deus criou isso, tal dia Deus criou aquilo, tal dia ele apresenta uma ordem cronológica da criação de todas as coisas. A segunda narração, ela começa em Gênesis capítulo 2, o verso 4, que diz assim: esta é a Gênesis, uma expressão que no Gênesis faz a abertura da criação da família humana, do humano. E essa narrativa descreve, então, o lugar do homem na criação. Aqui o escritor ele faz questão de criar especificamente um momento para a criação do homem, né? Nessa segunda narração da inscrição da criação, ela não está escrita cronologicamente como a primeira parte revela, mas ela fornece, assim, muitos detalhes sobre a criação de Adão
e de Eva e do ambiente que Deus providenciou lá no Jardim do Éden, que o relato primeiro faz. Então ali ele dá mais detalhe, assim Deus criou o jardim e pôs no jardim árvores frutíferas e disse, dessa árvore você come, dessa árvore não come. E ali vai dando relato de que ele dá autoridade para Adão dar o nome aos animais. E ali relata que como que Deus criou o homem do pó da terra, depois tira a costela de Adão, ele faz que Adão durma um pesado sono e Deus tira a costela. Então ali a segunda parte faz esse relato, né? Detalhes sobre a criação de Adão e Eva, né? E adicionalmente ali nos informa sobre a natureza da humanidade e também a natureza do governo divino. E quando nós harmonizamos esses dois relatos históricos e aceitamos eles como literais, assim nós conseguimos harmonizar todo o relato bíblico do todo das Escrituras Sagradas, porque em ambos livros da Bíblia fala da criação. Jó fala da criação, o salmista fala da criação, outros profetas exaltam a criação de Deus. Até no Novo Testamento nós vemos ali Paulo falando da criação de Deus. Portanto, quando nós aceitamos de forma literal o primeiro relato da criação como o segundo relato da criação harmonicamente, assim nós conseguimos harmonizar todo o restante das Escrituras. Bom, um exemplo disso é a questão dos dias. Os dias da criação, eles são literais? São dias de 24 horas mesmo? Ou são períodos de anos, milênios ou milhões de anos? Como é que nós entendemos isto? Portanto, típica da forma como o povo de Deus do Antigo Testamento media o tempo. Então, a expressão tarde e manhã de Gênesis 1, verso 5, verso 8, verso 13, 19, verso 23, verso 31, lá diz tarde, houve tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente. Então, quando nós olhamos a compreensão dos velhos testamentários, dos profetas, nós vemos ali que isto indica dias literais, individuais, com o nascer do sol e de uma tarde a outra tarde. Levítico 23, 32, Deuteronômio 16, verso 6, lá fala sobre um dia específico, falando sobre a observância do sábado. Eles deviam guardar o sábado de uma tarde a outra tarde. Portanto, isto é uma especificação clara, de uma tarde a outra tarde. E não existe, ou seja, de um pôr do sol a outro pôr do sol. Assim se mede um dia, porque houve tarde e manhã ao primeiro dia, tarde e manhã ao segundo dia. A Bíblia não diz houve manhã e tarde, tarde e manhã. Então, de um pôr do sol, tarde, uma manhã até outra tarde, outro período. 2 períodos de 12 horas igual a 24 horas. Então, não existe qualquer justificativa para dizer que esta expressão de um dia literal, lá em Levítico, por exemplo, refere-se a milhões de anos. Porque há muitas pessoas que vão dizer, mas o mundo foi criado em milhões de anos ou milhares de anos. Bom, o livro de Levítico e de Deuteronômio diz de uma tarde a outra tarde. O que significa isso? Um dia de 24 horas. E houve tardes e manhã no primeiro dia, tardes e manhã no segundo dia. Período de 24 horas. Então, as pessoas às vezes querem alegar que isto não justifica que Deus criou o mundo em períodos de 24 horas. Criou isso nas primeiras 24 horas, na segunda parte de 24 horas criou aquilo.
não querem dizer que isto pode se referir a milhões de anos. Mas a palavra hebraica traduzida por dia em Gênesis 1 é Yom. Quando Yom se faz acompanhar de um número definido, sempre vai significar um dia literal de 24 horas. Bem explicado isto, bem fácil de entender. E Gênesis 7 e Êxodo 16 representa uma outra indicação de que o relato da criação está falando de dias literais, dias de 24 horas. Portanto, se você ver alguém defender a ideia de que o mundo foi criado em milhões de anos, esqueça. A Bíblia não dá margem para entendermos isto. Tá certo? Isso são invenções, são pensamentos, ideias de pessoas que querem colocar a Bíblia de lado. Um outro detalhe é que os 10 mandamentos, ele oferece uma outra evidência clara de que a criação, ela foi realmente em dias literais. Portanto, lá no 4º mandamento diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E olha o que a Bíblia vai dizendo. 6 dias trabalhará, fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não faça nenhum trabalho. Porque em 6 dias, olha, é isso que eu quero, aqui esse verso está nos informando. Em 6 dias, o que significa isso? 6.000 anos? 6 milhões de anos? 6 bilhões de anos? Não, porque em 6 dias aqui é Yom, 24 horas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. E no 7º, ele descansou de toda a obra que ele fez, ele santificou e abençoou. Portanto, esse claro mandamento de Êxodo 20, ele mostra que o mundo foi criado em quê? 6 dias. De um pôr do sol a outro pôr do sol. Houve tardes e manhã ao primeiro dia, tardes e manhã ao segundo dia. Isto é claríssimo. Isso no próprio mandamento, onde Deus escreve com o seu próprio dedo, dizendo, olha, o mundo foi criado em 6 dias. E no 7º também é um dia da criação de Deus, claro. Ele cria o 7º dia, então o mundo ficou pronto em 7 dias. Ele cria em 6 dias, descansa no 7º, então forma um conjunto de 7 dias da semana. Percebe? Então aqui Deus torna a apresentar sucintamente a história da criação nesse verso de Êxodo 20, verso 8 a 11. Porque em 6 dias fez, se ele fez, ele é o Criador. Está sucinto, ele fez tudo. Interessante que diz, fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Percebeu? Sucintamente. Então, aqui o sábado aqui representa o clímax da criação, né? Dia de 24 horas, Deus comemora a sua obra criadora. Ele não se cansa, portanto, ele não precisava descansar. Ele para comemorar. 24 horas. O 4º mandamento não faria qualquer sentido se cada dia da criação representasse longos períodos de anos. Aí, Êxodo 20 ia dizer, e fez o Senhor os céus e a terra. Não, mas ele diz bem, em 6 dias. Ah, interessante isso aí, certo? Então, ele representa sucintamente esse mandamento. Sábado de 24 horas. Cada dia 24 horas. Foi isso que Deus usou para criar todas as coisas. Alguns até chegam a citar lá, 2 Pedro 3, verso 8. Escutem bem, você que está me ouvindo. Alguns citam assim, para o Senhor um dia é como 1000 anos. Olha, e muitos pegam este verso tentando provar que os dias da criação não representam dias literais de 24 horas. E ignoram o fato de que a própria porção do verso diz o quê? E 1000 anos como um dia. Ora, então um dia para o Senhor é como 1000 anos, mas também 1000 anos como um dia. E agora? O que você vai
usar desse texto para tentar argumentar que um dia representa 1000 anos. Sim, o próprio verso diz que 1000 anos como um dia. Não dá para argumentar com base nesse verso. É porque Deus não é aleatório ao tempo. Deus não está medido ou preso a tempo. É por isso que esse verso de Pedro diz isto. Deus não se mede a sua obra criadora, redentora, de poder criativo de todo o universo por tempo. Deus não é limitado ao tempo. Deus não é limitado ao espaço. Deus não é limitado às nossas ideias. Portanto, este verso de Pedro está dizendo isso. Deus não é limitado ao tempo. Portanto, aqueles que veem nos dias da criação períodos de milhões ou até de bilhões de anos, estão questionando a validade da palavra de Deus. Da mesma forma como Eva foi levada a fazer quando a serpente disse, não, Eva, pode comer. Deus não vai matar vocês não vão morrer não, vocês vão ser como Deus. Vocês vão ficar conhecendo o bem e o mal. A serpente questionou a palavra de Deus. E Eva creu. E as pessoas hoje buscam um verso da Bíblia, ou outro, né? Sempre pegam um texto fora do contexto e tentam argumentar ou questionar a palavra, a autoridade de Deus. Portanto, não ouça a voz da serpente questionando a palavra de Deus. É bem claro, porque em 6 dias fez o Senhor. E a semana até hoje, né? É uma semana de quantos dias? 7 dias. Até hoje. Desde quando Deus criou. Desde quando ele disse, olha, a semana vai ter 7 dias. E criou lá no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º. Até hoje não se mudou uma semana de 8 dias, de 9, de 10 dias. Até houve tentativa de mudança da semana para mais dias. Na França, lá, houve um tempo que os governantes criou uma semana de 10 dias. Não deu certo, tiveram que voltar atrás. Porque a obra criativa de Deus é perfeita. É 7 dias, semana e ponto final. E é esse período de 7 dias que Deus criou. Não vamos questionar a palavra de Deus. Deus é criador, meu amigo. Deus é todo poderoso. Então não vamos questionar a autoridade da palavra de Deus. Nós, seres humanos, caímos no canto da serpente. E com isso nós tentamos argumentar a nossa opinião. Né? Mas a opinião da palavra de Deus. Deus disse, haja. Ele é o poderoso. A sua palavra tem poder de criar. E ele criou. Você já imaginou o que é Deus dizer? Haja mares. E olha que lindos são os mares, os oceanos, os rios. Haja. E apareceu o poder criativo da palavra de Deus. Se nós não conseguimos compreender um minúsculo átomo, nós não conseguimos compreender como existe o cheiro, né? O odor das flores, nós não conseguimos entender como isso é formado, os sabores, né? Por que um coco tem água salgada, né? Uma aguinha diferenciada? Por que uma laranja é doce, uma laranja... Nós não conseguimos compreender os porquês disso. Agora vamos questionar a obra criativa de Deus e dizer, não, ele criou em bilhões de anos, milhões de anos. Não tire a autoridade criativa de Deus, tá certo? Nós não conseguimos compreender nós mesmos, pessoas, a nossa formação. Tem-se muita ciência, tem muito argumentação científica, muito conhecimento, tem, mas como tudo isso foi criado, percebeu? Há uma inteligência, um design perfeito que Deus criou. Portanto, não duvide da obra criativa de Deus, da palavra criativa de Deus. Precisamos de crer. Deus criou. Somos criaturas de Deus. Somos criatura do Pai Celestial. E nós precisamos apenas de amá-lo, aceitá-lo, entender. Ele é o nosso Pai e Ele nos ama muito. Vamos orar? Pai querido, obrigado por nos criar, por nos amar,
por nos sustentar, também por nos salvar. Louvado seja o teu nome por tudo. Em Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Meus queridos, agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.